Bom, muitos de vocês conhecem a minha história, outros não. Eu fui aprovado aos 22 anos no TRT da 23ª Região com 10 meses de estudo. E eu sei que isso pode parecer, nossa, é muito rápido, 10 meses de estudo para a realidade do estudo de hoje em dia, mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar as principais estratégias que eu utilizei e que eu considero que foram relevantes para esse tempo de preparação ser reduzido e eu conseguir ser aprovado de maneira mais rápida na prova do TRT. Se você está estudando para concurso e quer ter a minha ajuda para montar o seu ciclo de estudos focado 100% na sua rotina, ter meu WhatsApp pessoal, para sempre que surgir uma dúvida você poder me mandar e a gente conversar sobre os seus estudos. E além disso, ter call individual comigo, 1 para 1, e também em grupo com a galera que está focada e determinada em mudar de vida através dos concursos em 2024, esse é seu convite para a nossa mentoria da 123 Passei. Se você quiser ter acesso a tudo isso, tem um forms aqui no primeiro link da descrição, você preenche ele que a gente vai dar uma analisada no seu perfil, ver se faz sentido para você e faz sentido também para o pessoal que já está lá dentro da mentoria junto com a gente, e a gente vai entrar em contato com você via WhatsApp. Salve, salve galera, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e dessa vez a gente vai falar sobre tempo de preparação, estratégia de estudo e como você consegue furar a fila aí no mundo dos concursos e caminhar de maneira muito mais rápida até a sua aprovação. E eu acho que a primeira coisa que me fez ser aprovado de maneira mais rápida, eu acredito que 10 meses de estudo é um tempo hoje considerado até mais rápido. Antigamente você via pessoas sendo aprovadas em 3 meses, 2 meses, estudou só no pós-edital, pegou uma apostila ali de banca de jornal e conseguiu ser aprovado. Hoje em dia já é um pouco mais complicado e eu acredito que a primeira coisa que me fez conseguir evoluir de maneira muito mais rápida foi ter uma prova muito bem definida. Não desde o início, eu até no começo, bem no comecinho ali no primeiro mês, patinei um pouco, olhei um pouco para o TJ aqui do meu estado, que também pensei em fazer essa prova, mas depois de praticamente um mês ali estudando, eu olhei a prova de TRT, vi que tinham vários TRTs saindo em cada um dos estados, vi que era uma prova que se repetia muito e que valia a pena você focar, porque com um só estudo você conseguia estudar para vários concursos e era um edital bem enxuto e que eu podia tomar posse mesmo antes de me formar na faculdade de Direito. Então vi ali a oportunidade, vi que pagava um bom salário e defini esse foco e disse assim, cara, eu preciso passar nessa prova e eu vou entender tudo sobre essa prova aqui. Não vou nem olhar para o lado. Se sair DPE do meu estado, se sair Polícia Civil do meu estado, se sair Caixa Econômica, se sair o que for, eu não vou olhar para o lado, eu vou estudar para esse concurso e eu vou ser aprovado nesse concurso. É claro que você não pode fazer isso com uma prova que não tem perspectiva de saída, porque aí não compensa, né? Hoje em dia, por exemplo, se eu fizesse isso aqui pensando no TRT do meu estado, até daria certo, mas pensando em outros TRTs, como o TRT que eu fui aprovado, ele já fez prova. Então, imagina, se eu fosse estudar para essa prova, sem olhar para outras provas, essa prova ia demorar 4 anos para sair, não faria muito sentido, enquanto eu poderia olhar para o lado e passar numa prova do Banco do Brasil, passar aqui saiu agora, passar na prova da Caixa Econômica Federal, passar em outras provas e mudar de vida através do concurso também. Mas naquela época eu tinha consciência de que as provas estavam saindo, que elas iam continuar saindo, que valia a pena fazer isso. O segundo ponto, que até vem em decorrência desse primeiro ponto e que eu imagino que também me fez, cara, dar um salto exponencial, foi que como eu tinha uma área muito bem definida, eu comecei a entender muito da prova de TRTs. Isso é muito importante, galera. Tipo assim, cara, isso muda tudo. Cara, eu entendia muito, muito mesmo. Assim, eu praticamente sabia o que que comia o examinador da FCC, onde é que ele dormia, o que que ele gostava de ouvir, tudo, tudo. Porque eu fiz muitas questões, obviamente, e eu comecei a entender onde estavam as maiores dificuldades da galera que fazia aquela prova de TRT e onde estavam o diferencial das pessoas que faziam aquelas provas de TRT. Então, por exemplo, um erro que muita gente comete estudando para TRTs é deixar algumas matérias em segundo plano ali, matérias principalmente de pós-edital, como regimento interno, como sustentabilidade, que caiu na minha prova, matérias que não estão no seu ciclo ali constante de TRTs. E foi um erro que eu sabia que muita gente cometia e eu não cometi, porque eu sabia que cada ponto era muito relevante e que eu tinha que chegar já com as matérias do ciclo base muito bem no pós-edital, porque no pós-edital eu ia pegar muito essas matérias que não dá para você prever, como regimento interno, sustentabilidade e outras matérias que acabam vindo no pós-edital. Outro erro que muita gente comete é não dar a devida atenção à redação.
que foi outro erro que eu não cometi, porque eu sabia que a redação seria outra prova, é muito relevante. E se eu não fosse bem na redação, não adiantava ir bem na parte objetiva. Então são coisas que você vai aprendendo e que você estuda para aquela prova específica, porque outras provas de outras bancas com outra dinâmica vão modificar a forma de cobrança e vão modificar também aquilo que você precisa dar um enfoque no pós-edital, aquilo que você precisa ficar mais de olho. Então, assim, você ter esse conhecimento sobre a banca, sobre a prova, é muito relevante. Outra coisa e terceira coisa que me fez também dar uma furada na fila, entre aspas, foi o número de questões que eu fiz. E isso, obviamente, me ajudava a conhecer a banca, a conhecer o perfil da FCC, a conhecer como aquelas questões eram cobradas. E, cara, eu fiz mais de 12 mil questões dentro desse período que eu estudei. Eu fiz 10 mil questões inicialmente, depois eu tive que zerar o QC, porque na época o QC ele ficava te mostrando se você tinha acertado ou tinha errado, e eu já tinha praticamente zerado todas as questões da FCC dos assuntos principais, então isso acabava me atrapalhando, porque eu olhava assim e falava, pô, já acertei essa questão. Então a tendência é eu olhar assim a primeira resposta e já colocar, ou então, pô, eu já errei essa questão. Então, pô, a tendência é eu pensar que é a letra A, mas na verdade é a letra C. Então, isso acabava me dando um viés ali de confirmação e eu preferi deletar as questões. Depois que eu deletei, eu tinha feito 10 mil e pouco, eu fiz mais, acho que umas 2 mil, 3 mil até a data da minha prova. Então, eu fiz mais de 12 mil questões até a data da minha prova. E isso é muito relevante, não só para você entender como é que a banca cobra, não só para você entender o seu examinador, mas para você entender também tudo que tem de pegadinha e tudo que a banca vai tentar lhe pegar, mas ela não vai conseguir. E, por fim, o número de questões é muito relevante para você melhorar os seus materiais de revisão. Porque não existe, galera, e isso é muito importante de vocês entenderem assim, não existe material completo. Não existe material que você vai utilizar e que você não vai ter nenhuma dificuldade na hora de você fazer questões. Que o examinador não vai inventar um nome novo, doutrinário, que o examinador não vai pegar um viés diferente que o seu material não estava esperando. Isso é absolutamente normal, porque os materiais de estudo eles estão vindo aqui e o examinador ele está ali olhando o material de estudo e está colocando um pouquinho a mais, porque é sempre assim. Aí os cursinhos veem como é que a prova veio, e aí eles aumentam o sarrafo, e aí o examinador vai e aumenta o sarrafo. Então é sempre uma corrida de gato e rato ali, para que o cursinho tente pegar o examinador, mas o examinador, obviamente, ele está sempre um passo à frente, porque no fundo quem escolhe o que vai cair na prova é o examinador. Então, não existe essa parada que as pessoas têm de olhar e dizer assim, pô, meu material não trata disso daqui, nossa, meu material então não deve estar completo o suficiente, é melhor pegar outro material de outro cursinho, porque esse meu material aqui não presta. Não, não existe isso. O que você tem que fazer? Você tem que construir bons materiais de revisão. Eu estou utilizando essa agendinha aqui como forma de falar sobre materiais de revisão, mas na verdade os meus eram mapas mentais, e melhorar esses materiais de revisão através das questões que você faz e erra. Então, o seu material base do cursinho que você utiliza, ele serve só para te dar uma base, para dar uma base para a construção do seu material de revisão. Porque depois, quando você fizer questões, e aí com os erros que você comete nas questões, é que você melhora os seus materiais de revisão. E aí você vai crescendo os seus materiais de revisão e vai deixando os seus materiais cada vez mais completos, e não o material do cursinho. Não existe material de cursinho completo. O que é completo é o seu próprio material, com as suas próprias dificuldades e com aquilo que você encontrou nas questões e que não tinha no seu material base, mas no seu material de revisão vai ter. E aí a gente chega no quarto ponto, que é justamente a criação de materiais de revisão. Cara, os materiais de revisão, para mim, sério, vocês me escutam falar isso todo o tempo aqui, eu sei, eu sou repetitivo, é chato, mas é a maior realidade. Não adianta eu ficar aqui inventando para vocês que o que vai mudar a vida de vocês no mundo dos concursos é banho gelado, é acordar às 5 horas da manhã, é não sei o quê, quando eu sei que o que vai mudar a vida de vocês no mundo dos concursos é fazer questão, é focar, é ter constância, é material de revisão. E um desses pontos, e o quarto ponto que eu estou falando para vocês, é o material de revisão. Cara, se você não constrói materiais de revisão, praticamente você não está fazendo nada. A verdade é essa. Porque não dá para você confiar que um estudo que você fez há 6 meses atrás, você vai lembrar no dia da sua prova. E não se esqueça, você está estudando para concurso, para uma prova que você não tem certeza de quando virá. Você não tem certeza nem se virá. Então, não tem como você garantir que aquilo que você estudou 6 meses antes, você vai lembrar no dia da sua prova. Então, você precisa estar sempre construindo materiais de revisão, para que perto da sua prova, e aí vem a grande questão, você consiga rever aqueles conteúdos de maneira mais enxuta e lembrar daqueles conteúdos no dia da sua prova. Então,
os materiais de revisão são extremamente importantes. Não negligencie isso. Construa. Eu sei que demora, eu sei que é chato, eu sei que às vezes parece que você está perdendo tempo, porque não sei o quê. E eu escuto isso de todo mundo, das pessoas que fazem a mentoria lá da 123, eu escuto isso das pessoas que são os meus amigos, eu escuto isso no direct, eu escuto isso aqui quando o pessoal comenta aqui nos vídeos do YouTube, parece que eu não estou perdendo tempo, parece que eu não estou evoluindo. Eu escuto isso até da minha namorada, que estuda para concurso, e ela fala a mesma coisa. Mas não se enganem, material de revisão é potência, material de revisão é o que muda o seu jogo. Por quê? Amanhã eu até brinco com o pessoal, falo assim, cara, se você me der uma prova hoje de direito do trabalho para fazer depois de tanto tempo assim, talvez se você me der agora essa prova aqui, eu vou fazer, sei lá, são 10 questões, eu vou fazer 3 de 10, 4 de 10, talvez até 2 de 10, se eu for muito mal ou se caírem algumas questões que eu talvez não me lembre tanto. Mas se você me disser que essa prova é daqui a uma semana, eu provavelmente vou fazer 10 de 10, 9 de 10. Por quê? Porque eu vou pegar os meus materiais de revisão que estão organizados dentro de uma pasta chamada concurso, direito do trabalho, e eu vou revisar esses materiais e eles já são meus, já estão com as minhas dificuldades, eu já revisei esses materiais várias vezes, então para jogar eles na minha cabeça, rapidamente eles vão voltar para a minha memória, então eu reviso aquilo ali e faço a minha prova com tranquilidade. Imagina você ter isso de todas as matérias base ali, do seu ciclo base de estudo. Foi isso que eu construí. Então, eu tinha a capacidade de fazer várias provas, revisando ali muito rapidamente o conteúdo de direito constitucional, de direito administrativo, trabalho, processo do trabalho. Então, essa é a potência que eu quero para você. E para isso, você precisa construir materiais de revisão. E como última coisa, não tem como mudar, como eu falei para vocês. Não vou aqui trazer vídeo aqui falando papo de coach, aí banho gelado e não sei o quê, e a vitamina, a Ritalina. Não, cara. Como última coisa, se chama constância. Essa é a quinta coisa que mudou o meu jogo e fez com que eu, entre aspas, furasse a fila. Se você pegar a quantidade de horas que eu estudei, eu até já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, ó, tempo de estudo e tudo mais. Se você pegar a quantidade de horas que eu estudei, dividido pelo tempo que eu estudei, dá cerca de 3 ponto alguma coisa horas por dia. E isso pode parecer para alguns pouco, pode parecer para outros muito. Por quê? Porque pode parecer que 3 horas por dia, ninguém passa estudando 3 horas por dia, né? Nesse mundo de internet, que todo mundo parece que estuda 8, 10, 12 horas, a verdade é que todo mundo acha que ninguém passa estudando 3 horas por dia. E eu passei estudando 3 horas por dia. Todo dia parece assim, ai, Matheus, você nunca saía de casa, você nunca falhava, você não ficou sem estudar. No vídeo que eu gravei falando sobre isso, eu explico. Eu fiquei sem estudar durante alguns períodos, eu falhei durante alguns períodos, mas eu sempre retornei. E eu sempre soube como retornar. E outra coisa, cara, um dia eu estudava 7 horas, aí no outro dia eu não conseguia estudar, mas no outro dia eu estudava 3 horas, e no outro dia eu conseguia estudar 2, mas eu estava sempre ali. A constância, diferente do que as pessoas acham e diferente do que se passa na internet, não é simplesmente fazer as coisas sem falhar hora nenhuma não, a constância é medida, eu gosto de medir constância não em dias, eu gosto de medir constância não em semanas, eu gosto de medir constância em meses, em anos. Porque se você pega, como eu disse, e divide a quantidade de horas que eu fiz versus o tempo que eu fiz, dá 3,5 horas. É isso. Essa é a constância. Porque se eu tivesse ficado sem estudar durante muitos períodos e tivesse falhado muito tempo, isso ia impactar na minha constância, ia impactar na quantidade de horas. Como eu, apesar de falhar, e todo mundo vai falhar, eu sempre retornava e sempre voltava a estudar, esse dia que eu falhei não ia impactar muito. Porque às vezes a gente acha assim, já falhei ontem, vou falhar hoje também, aquela lógica da dieta, né? Já falhei ontem, hoje eu vou falhar também. Aí já falhei ontem, hoje eu vou falhar também, e aí daqui a pouco uma falha que era de um dia, vira uma falha de um mês. Uma falha que era de um mês, vira uma falha de 6 meses. E uma falha de 6 meses vira a falha da vida. E isso é o que prejudica os seus estudos e que prejudica a sua constância. Falhar um dia, não tem problema. Isso aí não vai nem ter impacto quando você pegar a quantidade de horas que você estudou durante toda a sua jornada e dividir pela quantidade de dias, falhar um dia não vai ter impacto nenhum. Só que o problema é quando esse dia aqui vira, se eu falhei ontem, então eu vou falhar hoje também. Se eu falhei ontem, eu vou falhar hoje também. E isso aí é que ferra a sua constância. Então, constância é também uma coisa que você precisa ter se você quiser passar em concurso. É isso pelo vídeo de agora, eu espero que vocês tenham gostado aí desse relato, espero que humildemente tenham aprendido alguma coisa com isso e que de alguma maneira isso possa impactar positivamente nos estudos de vocês. Não se esquece, se você gostou, de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mod TFCC e conferir o link do 123 Passeio da mentoria aqui na descrição desse vídeo. E coopera, cara, se inscreve nesse canal aí, cara. Tá faltando pouquíssimo pra gente chegar a 100 mil inscritos.
Você que está sempre me acompanhando aqui, nunca se inscreve, esse é o momento, me ajuda aí, se inscreve. Tá faltando, eu acho que pouco mais de 2.000 pessoas para a gente bater os 100 mil inscritos. É uma marca muito relevante para um criador de conteúdo, principalmente de concurso, que não fala de uma coisa muito, né? Uma coisa muito sexy, né? Assim, concurso, Cara, 100 mil pessoas escutando a pessoa falar, é muita gente. Coopera aí, se inscreve, tamo junto. Até a próxima.